Agora, Mauro César, a gente falou do Alan, né? Que não aconteceu a negociação com o Palmeiras foi atrás do Alan. E o Alan, como você disse, faltam muito poucos detalhes. Alguns já dão como certo, né? Certa. Não, falta a negociação ainda... do Alan com o Flamengo. Falta ajustar aquela... cláusula de solidariedade, né? Que é quem paga o clube formador, isso não está acertado ainda. É isso que está pegando. E como o Atlético... É o mecanismo de solidariedade. Esse é o nome, de solidariedade. Falta só isso aí. É a única coisa que está pendente. E como o Atlético joga hoje o seu futuro na Libertadores, dificilmente isso vai ser definido hoje. Amanhã, a partir de amanhã, é provável que sim. Até a informação que eu obtive hoje cedo, que amanhã deve ser um dia decisivo para essa novelinha acabar. Ou vai ou racha. Falta só esse detalhe, como o jogo é hoje, evidentemente o pessoal do Atlético vai estar preocupado com o jogo lá no Paraguai. Amanhã é provável que essa história se defina. Como também o jogador só vai poder jogar no mês que vem, só dia 3 de julho, né? Que a janela se abre, não há nenhum desespero. Está treinando, quer dizer, mais dia, menos dia, se ele for contratado, ele se muda para o Rio de Janeiro, começa a treinar lá com o São Paulo. Ele só vai poder jogar daqui a algumas semanas, ainda temos aí alguns dias no final desse mês, até o começo do mês, até poder estrear, ser regularizado. Então não tem assim um desespero, mas a tendência é que feche, mas ainda tem esse... É um detalhe que pode emperrar? Sempre pode, né? Eu acho pouco provável que emperre, mas... O Flamengo quer que o Atlético pague esse mecanismo, aí sim, talvez ele chegue num acordo de como é que vai distribuir isso. Isso aí acaba sendo negociado. Então, assim, eu acho que não vai ser isso que vai... É pouco provável, mas não duvido também que, de repente, a coisa desande. Pode acontecer. Acho pouco provável, que já avançaram tanto, por conta desse detalhe, não vão fazer o negócio. Acho difícil. A tendência é que o negócio seja fechado, mas não está ainda totalmente sacramentado. Só para deixar a coisa bem clara, né? Porque é muito fácil falar assim, você sabe que não... É aquela história, né? O cara driblou o goleiro, o gol tá vazio. Tem tudo para ser gol, mas de repente o cara perde o gol. Então é muito fácil você falar que o negócio está fechado quando está realmente praticamente fechado. Mas a verdade, o fato é esse. Falta um detalhezinho. A tendência é fechar. É possível que amanhã seja anunciado. E o São Paulo tá louco pelo jogador, né? Que é o jogador e deverá ser dado a ele esse atleta. Que foi jogador dele, né? Foi lá no Atlético mesmo. Uma coisa que é importante, né, a gente falar, vou até te perguntar, Mauro, o Atlético Mineiro, o torcedor do Atlético Mineiro tá revoltado, né, com essa negociação do Alan com o Flamengo. Teve até faixa, tem que punir os responsáveis por essa vez. Os responsáveis são simplesmente aqueles que estão no Atlético Mineiro, que são os caras que botam dinheiro e que falaram, tem que entrar um dinheiro de volta. Agora, a torcida do Atlético tá revoltada até porque tem o Flamengo como seu maior rival depois do Cruzeiro. Isso é nítido, tá aí, ó. Inadmissível vender o Alan para o filho da Globo e do Wright. Que o responsável seja colocado para fora do Galo, né? Essa é a grande rivalidade do torcedor do Atlético com o Flamengo, principalmente do José Roberto Wright, que eles alegam ter sido prejudicados na Libertadores, quando perderam para o Flamengo em 81. Agora, essa rivalidade, o torcedor do Galo não queria negociação. O Sampaoli já mostra que o Sampaoli vai querer montar um time diferente, Mauro, a partir da temporada que vem? Isso dá pra perceber que ele quer trazer jogadores da sua confiança pra acabar um pouco com esse grupo, não acabar com o grupo, mas mudar um pouquinho esse grupo que tem mandado tanto no Flamengo de jogadores? Isso, assim, se o São Paulo ficar, pode apostar que no ano que vem o elenco vai estar bem diferente. Alguns jogadores não vão renovar contrato, outros serão colocados aí no mercado para ser negociados. Isso não vai acontecer de uma forma tão abrupta agora, que está no meio da temporada. Mas essas transformações, elas tendem a acontecer já durante... Já tem jogador, por exemplo, com o Sampaoli, o Cebolinha joga mais vezes, o Pulga virou titular, né? Aí se chega o Alan, vai jogar, o Luiz Araújo vai estar chegando também. Então você já tem aí alguns jogadores que vão ser mais aproveitados e vai começar a ter uma mudança aí. O Arrascaeta pegou um banquinho no domingo, né? Pegou um banquinho para opção do técnico. Aliás, até publiquei no meu blog hoje. Os números do Cebolinha são tímidos. Mas o Cebolinha decide mais jogos do Flamengo nesse ano do Brasileiro do que o Arrascaeta. O Arrascaeta não tem nenhum gol no Campeonato Brasileiro. É impressionante. O desempenho dele esse ano é muito fraco, muito fraco. Estou falando do principal jogador do time, mais talentoso. Né? Uma coisa é o que o cara é capaz de fazer, outra é o que ele está fazendo. O Cebolinha jogando pouco tem sido mais decisivo do que ele, o que eu acho um absurdo. O negócio deveria ter uma revolução dentro do clube. O que diabo está acontecendo? Né? Mas todo mundo acha que está normal. Todo mundo não, quase todo mundo acha que isso é normal. Mas a tendência é isso acontecer. Ele, no momento, é um técnico que ele conta aí com uma certa segurança no cargo. Eu digo certa segurança, porque nunca existe total segurança, ainda mais no Flamengo, né? Mas, assim, não existe nenhum sinal de desgaste no sentido de demitir. Os próprios cartolas, embora sejam paternalistas, eles percebem
que não dá para ficar trocando mais. Não dá para ficar trocando. E a tendência é, de fato, que mudanças sejam feitas. O De La Cruz, o Flamengo ainda não desistiu, mas sabe que é muito difícil. A única chance que eu diria de contratar esse jogador é se o River Plate for eliminado da Libertadores, o que é pouco provável agora. Para entender, o River Plate tem uma fatia do jogador, a outra parte é do Liverpool, do Uruguai, e também o Paco Casal, o empresário dele, parece que tem uma participação também. Então o jogador todo fatiado. Então, se for vender o jogador, o Flamengo põe lá uma bolada, 15 milhões de euros, vamos imaginar. É a grana, né? O River vai pegar um pedaço disso aí, não vai pegar os 15 milhões. Então o que pensa o River? Para eu pegar essa grana agora, eu prefiro ficar com o jogador e tentar ganhar a Libertadores. Até porque, acabou de sair aqui da Conmebol, eles acabaram de divulgar as premiações, os times que mais ganharam prêmios desde 2016. Flamengo e Palmeiras ganharam quase 70 milhões de dólares de 16 para cá, em competições da Conmebol. 69.726.793. 10 milhões por ano, mais ou menos, são 7 anos, né? E o Palmeiras 69.450, quer dizer, a diferença é muito pequena. Aí em terceiro aparece o River com quase 50 milhões, Atlético Paranaense com quase 38 milhões, Boca com quase 36 milhões e por aí vai. Então, o River sabe que pode ser mais interessante ganhar o título, com ele tem mais chance, ganha um prêmio alto, e o jogador mais um pouco, de repente, vende no ano que vem. E aí o Flamengo tem dois caminhos. Ou ele vai atrás de outro jogador, existem outros jogadores que eles estão mapeando, mas ainda não sei os nomes, não vou falar, porque seria chute. Ou até esperar o De La Cruz para o ano que vem. Essa é uma possibilidade que não é descartada. Eles pensam, talvez, não conseguir agora, para trazer um mais ou menos, se vira com o que tem e tenta trazer esse cara no começo do ano, que seria, em tese, mais fácil. Ou seja, se o Flamengo pensa em esperar, é porque o Sampaoli quer muito De La Cruz. Que é muito jogador, sim. Pode ser que, Valdo, pode ser que seja até hoje mesmo. Isso, se o River cai o River pega hoje, eu não sei se é 19 ou 20 horas. Joga em casa, né, contra os o Fluminense e o River ainda tem que fazer os resultados. Estão em situação de vantagem, jogam em casa e tal, mas não estão classificados. Se o River cair, aí muda tudo. Zebra hoje. Aí muda tudo. Como no ano passado, o Luiz Soares estava já acertado praticamente com o Galhardo, mas aí o River caiu da Libertadores e o Soares não foi para o River. Acabou passando pelo Nacional, hoje está no Grêmio. Então, tem essa. O Wendel não vem, tá? Tem gente especulando o Wendel. Dois obstáculos. Um é o preço, o jogador caro. O outro é quanto ele ganha. Ou seja, o Flamengo, de salário. O Flamengo entende que é um jogador inviável. A palavra até que me passaram, cara, é inviável. Não dá, é muito caro, não tem como. Ele teve um aumento, inclusive, no ano passado. Tem gente que fala, o Flamengo não gostou que ele usou o Flamengo para ter um aumento. Tem que falar, não tem nada disso, aí é normal. Ele recebeu uma proposta, o Flamengo se interessou, os caras deram um aumento, ele ficou, é do jogo. O problema é que é muito caro, não dá para trazer. O volante é o Alan, né? Que deve ser contratado. E o Matheus França não teve proposta. Tem muita sondagem, quanto custa, os caras vão lá para assistir jogo do Flamengo, ver o garoto e tal, mas proposta agora, concreta, não teve nenhuma por enquanto. Eu acho que se por acaso, embora não sejam exatamente idênticos, né, na maneira que jogam, eu acho que se o De La Cruz for contratado, seria importante o Flamengo manter o Matheus França. Mesmo que negocie, se pintar uma proposta, tentar liberar no ano que vem, como o Palmeiras fez com o Gabriel Jesus lá em 2016. Ele não tem jogado por lesão, mas acho que perder esse jogador e não trazer ninguém, aí vai complicar bastante. Ainda mais com o Arrascaeta nessa fase, repetindo, não é a mesma posição, mas ocupam ali aquele território no meio ofensivo, né? Nessa fase, então, uma temporada muito ruim, né? Acho que a pior do uruguaio desde que ele foi contratado pelo Flamengo.